Existem certos mistérios que parecem desafiar a nossa compreensão do mundo, e alguns deles não foram vistos, mas sim ouvidos. Hoje vamos nos aprofundar em algumas gravações de áudio bastante perturbadoras que até hoje resistem a qualquer tipo de explicação científica. Essa citação, vejam bem, resume o centro de todo o enigma. Imaginem só, especialistas em áudio forense, equipados com a mais avançada tecnologia, chegando a um limite. Um ponto em que a ciência e a técnica simplesmente não conseguem mais oferecer uma resposta definitiva. Normalmente, quando se investiga um mistério, o ponto de partida é algo visual. Uma fotografia, uma filmagem. Essas evidências nos dão um contexto, uma base para começar. Em outras situações, talvez o que tenhamos sejam registros escritos, um diário, um documento, palavras que contam uma história, mesmo que ela esteja incompleta. Mas, e quando não há nada disso? Um som completamente desprovido de qualquer imagem ou texto nos deixa apenas com a nossa própria interpretação e com as perguntas que ecoam no silêncio que se segue. É exatamente aqui que o nosso mistério de hoje começa. O mais curioso sobre essas gravações é que elas não foram feitas em uma busca por algo paranormal ou inexplicável. Muito pelo contrário. A origem delas é surpreendentemente comum, o que torna tudo ainda mais intrigante. Pensemos em situações do dia a dia completamente rotineiras. Um gravador esquecido em uma sala depois de uma reunião, um equipamento de segurança registrando o som ambiente de um local vazio, ou até mesmo testes de rádio e diagnósticos técnicos. Eram apenas procedimentos padrão, nada fora do comum. Ninguém ali esperava encontrar qualquer tipo de anomalia. Foi apenas na análise posterior, ao revisar o material que tinha sido gravado, que o inesperado se revelou. Durante essa revisão, surgiram padrões sonoros que simplesmente não deveriam estar ali. Vozes, quase sussurros, e ambientes que eram comprovadamente vazios. Ruídos estranhos que não se encaixavam no perfil de interferência elétrica ou de falha do equipamento. E, em alguns casos, os sons pareciam até interagir, mudando de intensidade ou de padrão em resposta a estímulos do ambiente. O que poderia ser? Diante dessas anomalias, a primeira reação dos investigadores foi, claro, buscar uma explicação lógica e técnica. Uma rigorosa análise forense foi iniciada para tentar decifrar o que, afinal, havia sido gravado. O processo foi metódico, exaustivo. Primeiro, os especialistas verificaram se os próprios equipamentos poderiam ter causado sons. Depois, procuraram por qualquer fonte de interferência externa, como sinais de rádio ou redes elétricas. Verificaram os arquivos em busca do menor sinal de edição ou fraude digital. E, por fim, chegaram a recriar as condições originais da gravação em uma tentativa de replicar o fenômeno. Mas apesar de todo esse esforço e da aplicação rigorosa do método científico, a investigação chegou a um impasse. Nenhuma explicação convencional conseguiu se sustentar. E este foi talvez o ponto mais intrigante para os peritos. Se fosse uma fraude, algum vestígio teria sido encontrado. Mas os arquivos de áudio pareciam tecnicamente puros, sem nenhum indício de manipulação. A análise técnica foi bastante clara. Não havia cortes, nem emendas ou sons adicionados. Os arquivos eram contínuos. E, o mais importante, os ruídos anômalos não eram compatíveis com o tipo de falha que aquele equipamento específico produziria. E isso descartou, uma a uma, as explicações mais simples e óbvias. Sem provas que pudessem explicar a origem dos sons, as agências e os laboratórios que analisaram os casos não tiveram outra opção a não ser arquivá-los como um mistério em aberto. Um evento sem conclusão. Isso tudo nos leva ao desafio fundamental que essas gravações representam. Um desafio que está na própria natureza do som como evidência. Uma imagem, por mais misteriosa que seja, nos dá um cenário. Vemos objetos, o ambiente, a relação entre os elementos. Um som, por outro lado, existe quase que num vácuo. Ele não tem forma, não tem cor, não tem um contexto visual que nos ajude a ancorar a nossa interpretação. O que sobra, no fim, é um fenômeno puro, isolado, que força os limites da nossa capacidade de investigação e nos deixa diante das questões mais fundamentais sobre o que realmente podemos conhecer. O que exatamente foi capturado nessas gravações? Teria sido uma falha técnica ainda desconhecida? Uma sobreposição rara de sinais de rádio? Ou algo totalmente diferente? Em uma era de análise de dados e de inteligência artificial, como é possível que um simples arquivo de áudio continue a ser um enigma indecifrável? O que esses sons nos dizem sobre os verdadeiros limites do nosso conhecimento?
Fica a pergunta: será que essas gravações têm uma explicação técnica que um dia será descoberta? Ou algo foi registrado que está de fato além da nossa compreensão? A resposta, por enquanto, permanece suspensa no ar, tão intangível e misteriosa quanto os próprios sons que foram gravados.